Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Olha, eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você já viu? Agora tem um segredo. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é o quê? É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos nessa tarde, aleluia! Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor, com muito louvor. A paz do Senhor, igreja. O tempo está frio, mas a presença do Espírito Santo, ela é real no nosso meio. A Shekinah de Deus, ela está aqui. E desde os hinos congregacionais, nós já podemos sentir a presença de Deus. E depois desse clamor, irmãos, eu já creio que bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes Deus já tem derramado em nosso meio. Aleluia. Para nós ganharmos tempo, irmãos, porque se trata de uma reflexão, quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 49. Gênesis 49, versículos 22, 23 e 24. A minha Bíblia, ela é na tradução NVI, é uma versão mais atualizada, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: José é uma árvore frutífera. Na tradução corrigida e fiel vai dizer que ele é um ramo frutífero. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços permaneceram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Quem pode diz amém. Vire-se para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim: frutifique aonde Deus te plantar. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto cujo seu contexto vai retratar a história de um jovem. E que no capítulo 37 do livro de Gênesis, a Bíblia vai nos apresentá-lo já com 17 anos. Nós sabemos que ele é o filho do patriarca Jacó, que Deus o escolheu para uma grande obra, ser pai da nação de Israel.
a partir dos seus 12 filhos. Porém José, ele tinha algumas especificidades, algumas singularidades e algumas particularidades que eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos nessa tarde. A Bíblia diz que aos 17 anos, José teve sonhos dados por Deus, cujos esses sonhos remontavam a respeito do seu futuro, ou seja, do que Deus iria fazer na sua vida. No capítulo 37, o primeiro sonho que José tem, ele sonha com feixes no campo. E ele sonha com 11 feixes. E um se levanta no meio dos 11, no total de 12. E ele chama seus irmãos, chama seu pai, compartilha desse sonho. Posteriormente, Deus dá a ele um outro sonho, cujo sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele em terra. E quando ele compartilha desse sonho com o seu pai e seus irmãos, o seu próprio pai Jacó o indaga e questiona, perguntando assim: porventura virá eu, tua mãe e teus irmãos te adorar, ou prestar reverência, em outras traduções, a ti? E nós sabemos que posteriormente a esses fatos, onde José lhe revela para os seus irmãos, num bom sentido, porque quando nós temos da parte de Deus algo que Deus nos dá, muitas das vezes a nossa primeira intenção é querer compartilhar com os nossos irmãos. Mas eu quero abrir um parêntese nessa tarde para te dizer que nem todo segredo que Deus te revela você pode compartilhar. Existem coisas que Deus quer tratar apenas no secreto. É entre você e Deus. E esses segredos, eles vêm a ser publicizados, mas não no meu tempo e nem no seu tempo. É por isso que Salomão, em Eclesiastes 3, ele escreve um texto maravilhoso que diz que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E José, ele compartilha desses sonhos e posteriormente os seus irmãos traçam planos malignos contra a vida de José. E os irmãos bem sabem que os irmãos arquiteta planejam matar a José, mas Rubens, seu irmão mais velho, intervém e não permite que esse homicídio aconteça. E aí, um dos seus irmãos então decide vender como mercador para os mercadores ismaelitas como escravo. E José chega então à casa de Potifar. Mas quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José. José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos consanguíneos. E quando ele chega na casa desse grande homem importante, a Bíblia diz que a mulher agora de Potifar começa a assediar José. E eu quero abrir um segundo parêntese nessa tarde. Fugir nem sempre é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, fugir é sinônimo de resistência. Fugir é sinônimo de segurança. É você acreditar no Deus que você serve, independente das circunstâncias. José, ele poderia ceder, até mesmo porque Potifar confiava a chave da sua casa nas mãos dele. Mas quando a mulher o assedia, a Bíblia diz que ele corre, que ele foge. Mas encontram José e o levam agora para uma prisão. Chega na prisão, veja o que é você frutificar onde Deus te planta. O carcereiro entrega a chave da prisão nas mãos de José. Porque quem é escolhido por Deus frutifica onde quer que vá. Quem é escolhido por Deus frutifica independente de onde está plantado. A plantação e a colheita, ela tem um determinado tempo, e quem é agricultor sabe disso. Aonde você foi plantado não significa dizer que você vai permanecer até o resto da sua vida.
Mas existem tempos e estações de Deus na minha e na sua vida. Processos que eu e você precisamos passar para podermos desenvolver raízes no eterno. Porque só se conhece a Deus, só conhece a Deus e tem intimidade com Ele quando se passa pela escola do deserto. Não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ter intimidade com Deus. Isso é conhecimento superficial e raso. O profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando nós nos predispomos a conhecer a Deus, nós estamos abrindo a porta do nosso coração para que os planos e os propósitos que Ele traçou para mim e para a sua vida se cumpram. E para que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na minha e na sua vida, nós precisamos estar com a vida regrada segundo a vontade dEle. José conhecia o Deus o qual ele servia. Por isso que ele frutificava por onde ele passava. Chegando lá, o copeiro e o padeiro têm sonhos. E vocês conhecem a história. José interpreta o sonho do copeiro. José interpreta o sonho do padeiro. Para um, ele diz: com 3 dias Faraó vai te chamar e vai te restituir ao cargo. Para o outro ele diz: com 3 dias Faraó vai te executar. Quando ele fala para o copeiro que ele vai ser restituído para o seu lugar, pela primeira vez na história, pela primeira vez na Bíblia, na história de José, nós vemos um pouco José preocupado com a sua situação. Aí ele diz: lembra-te de mim quando estiveres lá no palácio. Lembra-te de mim. Mas se nós formos avaliar a história de José, em nenhum momento ele questionou a Deus. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, independente das circunstâncias que ele estava atravessando. Seja no momento em que ele estava lá no poço, quando os irmãos o jogaram dentro de uma vala, ouvindo o que eles planejavam contra a sua vida. Seja dentro da prisão. Mas no momento em que ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse: lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz que se passaram 2 anos, porque o tempo de Deus não é o nosso. Ei, você pode estar 5, 10, 15, 20 anos esperando a promessa de Deus se cumprir. Mas eu quero te dar o terceiro parêntese nessa tarde, como uma palavra profética. Se as promessas de Deus ainda não chegaram sobre a tua vida, é porque você ainda não está preparado para receber. E para poder receber o cumprimento da promessa, querido, é preciso passar na olaria de Jeová. Para que as larguras sejam tiradas, para que as imperfeições venham ser modificadas, para que o vaso esteja perfeito para receber de Deus o azeite. José, ele entendia aonde ele estava. E José, ele sabia o Deus a qual ele servia. Mas se passaram 2 anos, até que Faraó tem 2 sonhos. No primeiro ele sonha com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, onde as 7 vacas magras devoram as gordas e ainda assim permanecem magrelas. Depois ele sonha com 7 espigas finas, sem vida, e 7 espigas de milho robustas, e as finas devoram as mais robustas, mas ainda assim não modifica a sua forma física. Ele manda chamar todos aqueles que tinham conhecimento aparentemente de interpretar sonho. Mas o que é para eu e você fazer, não adianta outro se colocar no meio do caminho. O que é para mim e para você fazer, não adianta se levantar Tobias nem Sambalate, é você. Chama lá, quem sabe interpretar sonhos, chega 1, 2, 3, 4 e nada dos sonhos de Faraó serem interpretados. Mas havia um que estava quase 13 anos preso,
Porque quando ele teve os 2 primeiros sonhos revelados por Deus para o seu futuro, José ele tinha 17 anos. E a Bíblia diz que quando ele se apresenta até Faraó, ele tem 30. Ou seja, foram 13 anos dentro de um processo para chegar onde Deus tinha programado para a vida de José. Aí o copeiro se lembra que havia na prisão um sonhador, que sabia interpretar sonho. Ei, querido, aparentemente você pode estar esquecido, mas Deus certamente irá levantar alguém que irá soprar o teu nome. Foi assim com José. O copeiro revela para Faraó e diz: eu conheço alguém que sabe interpretar sonhos, que quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, o padeiro também, ele interpretou. E ele disse que o Senhor iria restituir o meu cargo com 3 dias, e eu aqui estou. Foi quando o Faraó mandou chamar a José. Eita! E quando José, querido, se apresenta, quem tem a essência de Deus na vida, faz a diferença por onde passa. E eu posso conjecturar que a partir do momento que ele foi adentrando pelas portas do palácio para se apresentar a Faraó, Faraó enxergou nele algo diferente antes mesmo dele falar. Porque quem tem Deus é diferente na forma de andar, é diferente na forma de vestir, é diferente na forma... labachuri de cantar a minha narração. É diferente. Se consegue ver o brilho do Espírito Santo, mesmo sem ter brilho nenhum. E Faraó diz para ele o que sonhou, e ele interpreta. Faraó se preocupa e diz: e agora, o que é que eu devo fazer? Aí José, o sonhador, fala: olha, o Senhor poderia colocar alguém para administrar o Egito, para que nos 7 anos de fartura se haja uma reserva. Ou melhor, nos 3 anos de fartura se haja reserva, para depois não haver perda de mantimentos. E Faraó se agradou daquilo que José falou. E ele disse: você é o homem para cuidar do Egito. De sonhador a prisioneiro, governador da maior potência sociocultural daquela época. Continue sonhando, independente de onde você esteja plantado. Deixe Deus agir por você. Muitas vezes nós queremos ajudar a Deus, achando que Deus precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda. Mas o que Deus precisa tão somente de mim e de você é de um coração quebrantado e de uma vida disposta a fazer aquilo que Ele ordena. Queridos, lendo a Bíblia a gente descobre várias coisas, e 2 delas para a gente encerrar é que, primeiro, existe uma coisa que Deus não vê. Irmã Jéssica, mas Deus é presciente, Ele tem a presciência. A sua natureza divina fala que Ele é presciente, que Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente. Ou seja, Ele conhece tudo, está em todos os lugares, pode todas as coisas. Como é que existe alguma coisa que Deus não vê? Existe. E lendo a Bíblia eu descobri e eu vou te dizer. Deus não vê um Deus como Ele. Porque a sua glória Ele não divide com ninguém. Ele é Deus. Lendo a Bíblia eu descobri uma segunda coisa. Existe algo que Deus não suporta, que é um crente de coração aquebrantado em sua presença. Frutifique como José. Eu não sei por quem você está sendo vendido. Eu não sei por quem você está sendo humilhado. Eu não sei qual é o processo que você está passando nessa tarde. Mas eu quero te dizer que assim como José frutificou, você também irá frutificar. Que ninguém pode deter os planos e os projetos de Deus sobre a tua vida. Apenas uma única pessoa é quem pode fazer isso. É você mesmo. Portanto, se levante, deixe de ser crente guiné, se levante na presença de Deus como a verdadeira
você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus que tudo pode. Você serve a um Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Você serve a um Deus que te prometeu ruas de ouro e de cristal para você andar. Você serve a um Deus que demonstrou o maior amor que alguém poderia demonstrar por alguém, quando entregou o seu único filho na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. Então, que eu e você passamos hoje é fichinha diante de Deus. Creia no seu milagre. Creia no seu milagre e creia que o tempo de Deus vai chegar. Não vai ser como você quer, vai ser melhor do que você imagina. E eu aqui quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus.